Meus amores, o que eu fiz para vocês aí, ó? Nós temos, de maneira prática, o exercício, o número da questão, o ano da questão e a cor de prova. Por qual motivo? Se vocês quiserem fazer futuramente um banco de dados, se vocês quiserem entender como isso daí funciona, sempre vai ser dessa forma aqui. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode identificar? Algumas questões vai dar para a gente resolver matematicamente, algumas questões vão ser literalmente faladas, literalmente para a gente prestar atenção durante a nossa resolução. As questões que forem, por exemplo, resolvíveis, né, resolutivas, eu vou dar um tempinho aí no final da nossa resolução, aí vocês printam a tela, fica mais fácil para vocês adquirirem esse material também. Após o final da nossa aulinha, lá às 5h40, né, que vai até às 5h40, 5h35, 5h30, eu também vou salvar isso daqui em forma de imagem e enviar para vocês na forma de arquivo. Beleza? Na paz? Alguma dúvida, pessoas? Não, cara, coisa linda, coisa linda. Poeira, então? Calorzinho que Jeová nos manda. Molecada, então tem algumas questões do Enem de 2016, Enem de 2017, se eu não me engano, Enem de 2019, Enem de 2020. Eu acho que no Enem de 2018 nós não temos nenhuma questão de cinemática. Olha que coisa incrível. Por isso que eu comento com vocês, dá um pouquinho de ênfase à relação da elétrica, a relação da ondulatória, a relação da termodinâmica é muito importante aí no Enem para nós, tá? As fitas que a gente de sorvetão, essas coisas assim, não cai muito, não? Cai pouco, mano. A gente tem que identificar. Por exemplo, essa primeira questão, a questão 63, é uma questão que a gente vai definir movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Só que assim, a gente não vai aplicar as funções. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos identificar como vai ser um gráfico derivado daquela função. Essa é a parte importante. Beleza? Ah, tranquilo, tranquilo. Tranquilinho? Então vamos lá, ó. Questão 63, Enem de 2016, prova azul. Onde você encontra isso daí tudo elencado bonitinho, pessoas? Você encontra lá no site do curso Objetivo, né? Então você pegar esse link aqui que eu mandar pra vocês, ó, Ctrl C e vou dar um Ctrl V aí rapidão. Computador, isola pra nós aqui, ó. Aí. Nesse link que eu acabei de mandar para vocês, molecada, tem todas as provas e todas as resoluções comentadas do Enem, desde 98, que foi o primeiro, até 2020, que é o último que foi realizado. Se vocês pararem para enxergar até 2008, pessoas, dê uma olhadinha lá depois. A prova era um negócio bem sucinto, a prova era um negócio bem simples, era simplório. A partir de 2009, quando a gente começou a ter a relação de ingresso, né, das universidades federais a partir do Enem, a prova fica mais elaborada. Então, se tiverem um tempinho lá depois, tentem fazer essa correlação. Percebam como, quando a gente tem uma seleção de vestibular um pouco mais difícil, a prova fica um pouquinho mais elaborada também. Beleza? Então, molecada, questão 63 lá da prova azul de 2016. O que ele está falando pra gente? Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca, onde a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda etapa relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até ele parar totalmente? Bueno, vamos lá, pessoas. O que nós temos que analisar? Ele forneceu para a gente 5 esboços de gráfico, tá? Primeiro cuidado que a gente vai ter que tomar. Nossos gráficos, todos são em função da velocidade e da distância percorrida. Não é de velocidade por tempo. Quando a gente tem uma relação de velocidade por tempo, fica fácil. É automático a gente colocar o cara na cabeça. Por qual motivo? Gráfico de velocidade por tempo. Quando a gente tem
movimento uniforme, a velocidade sempre é constante, independentemente do tempo. Quando nós temos um movimento uniformemente variado, nós temos uma equação de parábola. Concavidade para cima, o movimento tem aceleração positiva, concavidade para baixo, o movimento tem aceleração negativa, menor que zero. Beleza? Galera, como nós temos um gráfico de velocidade por distância, o que a gente vai ter que analisar? Não dá para a gente fazer uma associação com as minhas funções de espaço-tempo. Como a gente tem uma relação gráfica de espaço por distância, qual é a função, molecada, que relaciona isso daí para mim? No movimento uniforme, nós vamos ter uma reta sempre constante. Por quê, meus queridos? Porque a minha velocidade, ela é constante. Belezinha? E no movimento uniformemente variado, existe uma função que relaciona espaço com distância. Quem é essa função? A nossa equação de Torricelli. Pessoas, quem que é a equação de Torricelli? O vovô e a vovó com quem, pessoas? Dois anões num triângulo sexual. Tá aí, ó. V igual a V0 mais 2A delta S. Beleza? Sem problemas? Então, essa minha velocidade, pessoas, varia de forma ao quadrado com quem? Com a minha relação do espaço. Então, se eu tenho uma relação de espaço-tempo lá do sorvetão, aqui na equação de Torricelli nós vamos ter uma relação espaço-distância não, né, jumento? Nós vamos ter uma relação de velocidade por distância. Beleza? Qual que é a nossa vantagem? Galera, a velocidade e a distância, elas também têm uma relação o quê? Quadrática. Então, nós também teremos uma parábola. Essa é a parte mais importante que nós temos. Então, a minha relação de velocidade por distância também será uma relação quadrática, também será uma parábola. No movimento, pessoas, que diz que acontece uma desaceleração constante, o que significa? A minha aceleração é menor que zero em uma desaceleração. Então, nós vamos ter uma concavidade para baixo. Pronto, o exercício está resolvido. O que a gente vai ter que fazer? Pegar e tentar identificar onde nós temos um segmento de reta para a gente trabalhar com a velocidade que é constante, que é movimento uniforme, e uma parábola com concavidade para baixo para a gente trabalhar com o nosso movimento uniformemente variado. Galera, dá para a gente descartar o item A, dá para a gente descartar o item E, isso é de cara. Dá para descartar o item B por qual motivo? Porque eu sei que a velocidade e a distância se comprometem de forma quadrática. Então esse cara é uma parábola. O que pode gerar dúvida para a gente? Pode gerar dúvida alternativa C e alternativa D. Tá? Por que nós vamos assinalar a alternativa D, meus queridos? Nós iremos assinalar a alternativa D por dois motivos. Vou pegar a minha régua, tá? E a gente consegue identificar nesse gráfico dois movimentos. Tá aqui, ó. Molecadinha, esse primeiro movimento aqui, ó, foi oriundo de quê? Esse cara é uma reta, não é? Não é um segmento de reta onde nós temos ela de forma constante? Então aqui nós temos movimento uniforme. Perceberam que posteriormente a isso nós temos uma parábola com concavidade para baixo? Nós vamos ter movimento uniformemente variado, que é o que ele fala para nós. Então a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre a detecção de problema e o acionamento dos freios. Esse tempo, pessoas, vou até marcar aqui para vocês, é chamado de tempo de reação. Quando a gente está no tempo de reação, a nossa velocidade continua a mesma. Tá? Então, essa distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Certinho? Isso daqui, pessoas, é o nosso famoso tempo de reação.
No tempo de reação, nós vamos ter movimento uniforme. A partir desse tempo de reação, ele aciona os freios com uma desaceleração constante. Nós vamos ter um movimento uniformemente variado. Belezinha? Dúvidas, pessoas? Todo mundo entendeu? Na paz de Cristo aí? Tranquilo, tranquilo. Tá? Então, qual que é a ideia? É um exercício que ele é literalmente factível, né? Dá para fazer um exercício desse sem problemas algum. O que eu preciso? Eu preciso lembrar das minhas relações teóricas e lembrar obrigatoriamente que se trata de um gráfico de velocidade por distância e não espaço por tempo. Sempre desse jeito. Belezinha? Na paz? Todo mundo printou a telite aí? Opa, Oi, tá me escutando? estou. É a letra. Oi, cortou a letra, mas é a letra D. Foi? Sem problemas, gente? Tranquilinho? Meus queridos, então esse é o primeiro exercício aí, 63, lá do Enem de 2016. Fechou? Meus queridos, meus amores, continuando aí, ó, com a prova de 2016 ainda, ó, coloquei já uma questão logo aqui embaixo, erro meu. Continuando com a prova de 2016, prova azul ainda, tá? Agora a gente vai para a questão 77. Essa questão 77, galera, ela relaciona toda a minha ideia de cinemática com a nossa quantidade de movimento, beleza? Quantidade de movimento é uma relação teórica que nós vimos lá no primeiro ano do ensino médio e nós iremos ver lá no caderno 4, tá? No comecinho do caderno 4, para a gente trabalhar com impulso e quantidade de movimento, belezinha? O que ele está falando para nós? Ó, o trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, que são os nossos carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, carrinho 1 e carrinho 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, com massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos, com velocidade escalar constante. Tá? Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados. Fechou? Belezinha? Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a quanto? Então, galera, a quantidade de movimento, ele vai reunir o que para mim? É uma teoria bem tranquila, né, para a gente definir como é que funciona essa quantidade de movimento de cada um, para resoluções sossegadas também. Essa questão, ela foi considerada uma questão difícil do Enem lá de 2016. Por quê? Como uma questão vai ser considerada difícil? Não é na hora que o cara faz a prova, essa é fácil, essa é difícil. Não, pessoas. As questões, elas são consideradas difíceis de acordo com o quê? De acordo com o percentual de acerto pós-prova. Então, essa questão, por exemplo, ela teve um percentual de acerto aí de 30%. Então, ela foi considerada uma questão difícil, por esse motivo. Beleza? Quais são os dados que ele fornece para mim? Primeiro, a massa do carrinho 1. A massa do carrinho 1, pessoas, é de 150 gramas. Só. Tá? E depois ele fornece o que para mim? Ele fornece uma tabela. Olha que coisa linda. É a partir dessa tabela que a gente vai conseguir resolver o exercício. Por qual motivo? Porque nós vamos ter dois momentos para a gente trabalhar com esse cara. Momento antes da colisão
certo? E momento, pessoas, após a colisão. Sempre desse jeito. Então, antes da colisão, quem que eu tenho apenas? Antes da colisão, eu tenho apenas o carro número 1. A gente tem apenas o carrinho 1. Após a colisão, pessoas, nós temos quem? Nós temos o carro 1 mais o carro 2. Por qual motivo? Porque eles passam a se movimentar juntos. Esse é o segredo do exercício. Beleza? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Galera, a primeira parte é determinar a velocidadezinha do carrinho 1. Como que a gente vai determinar a velocidade desse carro 1? Pela tabela. Tá? Galera, antes da colisão, ele passa pelo sensor 1 e ele passa pelo sensor 2. Ok? Passou por esses dois sensorizinhos aí. A partir da posição desses caras e o instante ao qual eles estão, dá pra gente saber o que está acontecendo? Dá pra gente saber o que está acontecendo, né? Posição inicial do carrinho 1, x inicial do carrinho 1. Posição inicial do carrinho 2, x inicial do carrinho 2. Nós temos essas duas situações. Belezinha? Sem problemas? Tá? Galera, na ideia prática, como é que a gente vai determinar o V1? Variação da posição do carrinho 1 dividido pela variação do tempo. Molecada, dá pra gente pegar, por exemplo, a posição inicial do 1 como sendo 15 centímetros e a posição final do 1 como sendo 30 centímetros, tá? A gente vai ter x1 menos x01 dividido pelo ΔT. Então, dessa forma, molecadinha, a velocidade do carrinho 1 vai valer quanto? 30 menos 15 dividido por quanto? 1 menos 0. Então, nós teremos uma velocidade de 15 centímetros por segundo. Essa é a velocidade inicial que nós temos no movimento. Beleza? Bateu, pessoas. Colidiram com a minha situação dos dois carrinhos. Como que a gente pode definir essa velocidade 2? Essa velocidade 2, pessoas, nós podemos pegar aqui, ó. Por qual motivo nós podemos pegar essa velocidade 2 aí? Porque eu sei que o carrinho 2 está na posição 75 e o carrinho 1 está na posição 75. Eu sei que o carrinho 2 está na posição 90. Eu sei que o carrinho 1 está na posição 90. Então eles estão andando grudadinhos um no outro. Eles literalmente se juntaram e continuam o movimento. Então a velocidade após a colisão vai ser igual a quanto? O ΔX2 dividido pelo ΔT. Quanto que vale o ΔX2? 90 menos 75 dividido pelo tempo, pessoas. 11 menos 8. Beleza? Na paz? Meus queridos, 90 menos 75 vai dar quanto para mim? 75, 85, 90, 15. Beleza? 11 menos 8 dá quanto para mim? 8, 9, 10, 11, 3 segundos. Então nós teremos uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Tá aqui. Essa vai ser a velocidade após a nossa colisão. Como que a gente vai resolver esse exercício? Agora, meus queridos, a gente vem e aplica a nossa relação da quantidade de movimento. Como que nós vamos aplicar a nossa relação da quantidade de movimento? Meus queridos, quantidade de movimento antes da colisão sempre tem que ser igual à quantidade de movimento após a nossa colisão. Como que a gente calcula a ideia de quantidade de movimento? Massa multiplicado pela velocidade. Massa multiplicado pela velocidade. Massa de quem? Massa do carrinho 1, velocidade do carrinho 1. Massa total, velocidade dos carrinhos que estão juntos. Belezinha? Na paz? Então, dessa forma, nós vamos ter a massa do carrinho 1
150 gramas. Velocidade do carrinho 1, 15 centímetros por segundo. É igual a quanto, pessoas? A massa do carrinho 1 mais a massa do carrinho 2 multiplicado pela segunda velocidade, que é de 5 centímetros por segundo. Aí, ó. Então, o que acontece? 150 mais M2 vai ser igual a quanto? A gente vem aqui, molecadinha, dá o Corinthians, né? Chablauzinho, chablauzinho. 15 dividido por 5, 3. Então, é 150 mais M2 vai ser igual a 150 vezes 3. Dessa forma, a massa M2 vai ser igual a 450 menos 150. Teremos uma massa de 300 gramas. Tá aqui, ó. Pessoas, 300 gramas para nós. Teremos a alternativa de ordem C aí pra gente. Tá aqui, ó. Tá? Então, assim, não é um exercício que ele é matematicamente muito complicado. Não é um exercício que ele é extremamente difícil de resolver. É a quantidade de movimento. Tá? Só que, galera, nós temos uma relação que a gente vai ter que lembrar que nós estamos fazendo mais 89 questões além dessa daqui. Então, é um exercício difícil por essa porcentagem de pessoas que acertaram apenas. A gente teve uma porcentagem próxima de 30%. Beleza? Dúvidas, pessoas? Chora pra nós aí. Ô Bob, por que a quantidade antes é igual a depois? É uma fórmula, assim? Tipo, sempre vai ser? É uma relação de função. Então, quando a gente tem um sistema conservativo, sempre as quantidades de movimento se conservam antes da colisão e após a colisão. Desse jeitinho aí. Beleza? Beleza, obrigado. De nada, mana. De buenas, pessoas. Na paz. Deem aquele print maroto aí, ó, na resolução. Printa a tela aí pra nós. Depois deem aquele print maroto no exercício, pra vocês não perderem o fio da meada. Belezinha? Tranquilo, pessoas? Os 2 primeiros exercíciozinhos na paz de Cristo? Tranquilo, bom. Tá? Vamos pros próximos, então? O próximo, molecada, a gente já fez. Isso daqui é rapidinho da gente fazer. A gente tem 3 minutinhos aí para acabar a primeira parte da aula. Já passou muito rápido, né? Nem parece que passaram 40 minutos. Nós vamos fazer esse exercício aí, que é a questão 99 da prova de 2017 do Enem, caderno azul. Beleza? A gente já fez esse exercício, provavelmente, lá no primeiro ano do ensino médio. Nós fizemos quando a gente estava trabalhando com o caderno 2, eu acho. A gente vai fazer agora aqui no exercício, nas resoluções. E provavelmente, se bobear, vai rolar em alguma situação prática da gente identificar esse cara numa possível revisão. Tá? O que ele está falando aí para nós? Ó? Em uma colisão frontal entre 2 automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões do cinto e velocidade, imediatamente antes e após o impacto, foram os mesmos. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Está aqui, ó. Cinto 1, cinto 2, cinto 3, cinto 4, cinto 5. Aceleração por tempo. Beleza? Então a gente percebe que esse cara não é um movimento uniformemente variado. Ele é apenas um movimento variado, porque a nossa aceleração varia. Ok? Pessoas, qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Sempre o que vai oferecer o menor risco é o que vai apresentar o quê? Uma menor aceleração de pico. Pessoas, quando a gente fala em aceleração de pico,
é a aceleração máxima. Tá? Olhem os 5 cintos de segurança. Molecadinha, qual que apresenta a menor desaceleração? Qual que vai apresentar a menor aceleração do nosso sistema? Fácil de É o enxergar, 2? né? Então, ó, cinto 1 é esse cintozinho aqui, ó. Cinto 2 é esse cintozinho aqui, ó. Esse cinto ele vai ter uma aceleração máxima de aproximadamente 60 metros por segundo ao quadrado. Alternativa B. Aqui, ó. É isso, molecada. Tá? Então, não tem nenhuma dificuldade em relação ao que a gente está fazendo no exercício. É um exercício bacaninha, né? Um exercício de buenas para nós, onde a gente só tem que fazer o quê? Literalmente, lembrar o que é menor aceleração. Você vai proteger o cidadão. E, molecada, identificar no gráfico. É uma questão que a gente chama de questão fácil. Então, meus queridos, era uma questão bem tranquila, né? Uma questão bem facilzinho para a gente fazer a análise, onde se teve uma grande porcentagem de pessoas que acertaram essa questão aí, ok? Nossa questão 105, eu não ia tratar sobre questões de conversão de energia por enquanto para nós, porque futuramente a gente vai ter uma aula de força e relações energéticas de conservação. Mas o tema é importante, é o como a gente consegue analisar. E aqui, galerinha, dá pra gente trabalhar com infinitas formas de multidisciplinaridade, né? Dá pra gente trabalhar com situações de biologia, situações de química, situações de física. Certo? Tá aí, ó. Questão 105 da prova de 2017, da provinha azul. Beleza? O que ele tá falando para nós aí, ó? A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida de energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma, né, de gás hidrogênio usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois acontece o quê? Galera, é uma questão fácil a gente analisar, só que ela tem uma multidisciplinaridade legal. Essa questão poderia ser trabalhada com física, poderia ser trabalhada com biologia, poderia ser trabalhada com química, tá? Então o que nós temos aqui, ó? Nós temos a nossa turbininha eólica. Para que serve essa turbina eólica? Parte da energia vai para a rede, né, para ser utilizada por geral aí, vai para a rede de distribuição elétrica, e parte da energia vai para a produção de hidrogênio, tá? Pessoas, esse hidrogênio é produzido em célula combustível e ele é armazenado. Pronto, ficou armazenadinho, bonitinho, sem problemas. Se para de ventar, qual que é o problema da gente ter uma estação apenas eólica? Para de ventar, para de ter energia elétrica. Por que essa cidade não vai ficar desabastecida? Porque esse hidrogênio, ele pode ser tanto utilizável para ser uma relação de combustível, como pós-armazenamento, ele pode fazer o que, pessoas? Ele pode ser injetado junto com biogás, né, uma mistura na porcentagem correta entre hidrogênio e biogás, e esse cara vai para onde, pessoas? Vai para uma planta mista de geração de energia. Vai para literalmente uma forma de a gente trabalhar com uma termoelétrica. Ao invés de eu estar queimando carvão, estou queimando biogás aqui, ó. Parte dessa energia elétrica vai para onde, pessoas? Vai para a rede. Parte vai para onde? Parte vai ser transformado em calor, transformando-se em energia térmica para fazer aquecimento de água, por exemplo. Beleza? Sem problemas? Então, parou de ventar. Não tenho mais vento. Cessou isso daqui, ó.
não tenho mais essa eletricidade que vai para a rede. Como que a gente vai produzir eletricidade, pessoas? Literalmente, pela nossa célula combustível aí, na ideia de válvula para nossa mistura. O hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. Alternativa B de bucéfalo. Tá aqui, ó. Exercício supimpa também, né, pessoas? Então, se a gente para pensar, na prova de 2017, você tem 2 questões de física que você não vai errar. Olha que coisa maravilhosa. Então, são 2 questões a mais das 45. Então, sua prova já não vai ter mais 45 questões, ela vai ter 43. Porque 2, eu espero, de coraçãozinho, né, não peludo, que vocês tenham acertado essas 2 questões aí. São questões de forma interpretativa, então são questões para a gente prestar atenção no que está acontecendo aí, suave, na paz. E galera, é aquela questãozinha que quando a gente está com cabeça cheia, um monte de cálculo, um monte de coisa para lembrar, é aquela questão que vai dar uma relaxada e vai dar uma animada no nosso processo de realização de prova. Belezinha? Na paz? Sem problemas? Então essa foi a questão 105 da prova de 2017, a azul. Certo? E nós vamos ter agora, molecadinha, a questão 131 dessa mesma prova de 2017, prova em azul. Provavelmente, se eu não me engano, nós já fizemos essa questão ou esse ano ou lá no primeiro ano do ensino médio. Beleza? É uma questão cinemática. Então, só pra gente analisar. Cinemáticas temáticas que você precisou resolver até agora. A gente já fez 5, acho que essa deve ser a 5ª ou a 6ª questão. É a primeira questão que a gente vai colocar números na relação da cinemática, tá? Então aí, ó. O motorista o motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão, né, ao aumento do seu tempo de reação. Pessoazinhas, por que vai aumentar o tempo de reação desse cara? Porque ele não está prestando atenção no trânsito, ele vai percorrer por uma quantidade maior de tempo, uma distância maior, para tentar posteriormente evitar um acidente. Então, a ideia do celular não é a proibição do celular, não é porque você está falando com uma pessoa, porque você está ouvindo uma pessoa. A relação do celular é literalmente pela ideia de desatenção, tá? Considere 2 motoristas. O primeiro é o motorista atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirigem. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista aciona o freio, o motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Belezinha? Na paz? Qual a distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? E aí, pessoas, qual que é a ideia prática que nós vamos ter que fazer de análise, né? Então, os 2 motoristas, eles estão fazendo o quê? Eles estão acelerando os carros em uma razão de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Na paz? Então a gente tem essa relação prática de quanto nós vamos fazer essa relação do cálculo. Ok? Sem problemas? Segunda parte. Se o motorista atento aciona os freios de acordo com o necessário, o que acontece, pessoas? Acontece que ele vai de 14 metros por segundo a 0 metros por segundo em uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado em certa distância. Belezinha? Sem problemas? Já o motorista desatento, pessoas, vai ter que fazer o quê? Ele literalmente vai ter que andar 1 segundo a mais devido a literalmente a sua desatenção, tá? Posteriormente a isso, ele vai ter que colocar o pé no freio,
Quando ele anda de forma desatenta e aciona os freios apenas após um segundo, o que acontece? Ele vai percorrer uma distância muito maior. Esse é o segredo. Beleza? Sem problemas? Dúvidas, pessoas? Até aí? Tranquilinho? Tranquilo, Bob. Tá? O que vai acontecer? Então, a gente vai dividir o exercício em algumas partes. Velocidade do motorista atento, vou chamar de VA. Vale quanto? 14 metros por segundo. Velocidade do motorista desatento, vale quanto, pessoas? Eles não estão acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Galerinha, se eu espero 1 segundo para frear, o que aconteceu com a velocidade dele? A velocidade dele aumentou em 1 metro por segundo. Então a velocidade do motorista desatento é de 15 metros por segundo. O que acontece? Nessa diferença de velocidade já, o motorista desatento andou não, uma palavra feia. Motorista desatento percorreu uma distância que eu vou chamar de distância D1. A quem, pessoas? A mais que o motorista atento. Então, nesse 1 segundo que ele não prestou atenção, ele já está andando uma distância a mais. Dá para calcular essa distância? Dá. Como que nós vamos calcular essa distância, pessoas? Nós vamos calcular essa distância literalmente utilizando velocidade média no movimento uniformemente variado. Relembrar das funçõezinhas que nós temos aí. Como que a gente vai calcular essa velocidade média no movimento uniformemente variado? ΔS dividido por ΔT é igual V1 mais V2 dividido por 2. Belezinha? Então, meus amores, o que está acontecendo aqui? Ó? Está acontecendo que esse motorista desatento, ele percorreu a distância D1 em quantos segundos, pessoas? Em 1 segundo. Qual que era a velocidade inicial dele? 14. Qual que era a velocidade final dele? 15 dividido por 2. Então, essa distância D1, que esse motorista já andou a mais que o motorista atento, vai ser de quanto? 14,5 metros. Então, a gente já tem essa primeira distanciazinha que esse cara andou. Beleza? Na paz? Sem problemas? Tá? O que mais que eu preciso fazer agora? Agora, a gente tem que analisar o quê? Segunda parte do exercício. A distância D2. Quem que vai ser a minha distância D2? Fazendo em azul aí pra gente. A distância que o motorista desatento na desaceleração. Qual foi essa distância D2 desse motorista desatento na desaceleração? Nós iremos utilizar a equação de Torricelli. Galera, por que a gente vai utilizar a equação de Torricelli? Porque ele não me deu tempo. Ele só deu as velocidades e deu a desaceleração. Se ele deu as velocidades e a desaceleração, coisa fina, coisa linda, a gente determina esse tempo. Então, galerinha, velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2a ΔS. Então, dessa forma, velocidade final vale quanto? Vale 0. É igual velocidade inicial, 15 ao quadrado, menos 2 vezes 5 multiplicado por D2. Esse menos, pessoas, está aqui por qual motivo? Porque ele está colocando o pé no freio. É uma desaceleração. Então, a gente tem que lembrar da regrinha de sinais aí. Fechou? Então, essa distância D2
vai valer quanto para nós? Ele já percorreu 14,5 metros a mais que o motorista 1. Agora, quanto que ele vai percorrer na relação a mais na desaceleração, pessoas? D2 vai ser igual. 15 ao quadrado é quanto, pessoas? 225. 2 vezes 5 é 10. Então essa distância D2 é 22,5 metros. Certo? Então o que dá pra gente falar? Primeiro, portanto, do exercício. Portanto, a distância total do motorista desatento foi de quanto, molecadinha? Ele é dos 14,5 metros que ele percorreu no tempo de reação, mais quem? Os 22,5 metros que ele percorreu na sua frenagem. Isso vai dar quanto pra gente, pessoazinhas? Isso vai ser igual a 37 metros. Então, o motorista desatento, ele tem que percorrer 37 metros para parar completamente o carro. Beleza? Sem problemas? Qual que é a terceira parte do exercício e a última? Nós vamos calcular agora o nosso D3. Quem que vai ser o D3, pessoas? A distância do nosso motorista atento. Galera, o motorista atento, o tempo de reação dele hipoteticamente foi 0. Ele literalmente colocou o pé no freio. Então, como ele apenas freou, velocidade ao quadrado, 2ΔS. Velocidade final dele é 0. Velocidade inicial dele é 14. Menos 2 vezes 5 vezes o que eu vou chamar de D3. Então, essa minha distância D3 vale quanto, meus queridos? 14 vezes 14 dividido por 10. Belezinha? Pessoas, 14 vezes 14 dividido por 10 é a mesma coisa que quem? 14 vezes 1,4. 14 vezes 1,4 vai ser igual a 19,6 metros. Motorista atento percorreu apenas 19,6 metros. Logo, pessoas, a diferença da nossa distância foi igual a quanto? 37 menos 19,6. Então, essa diferença de distância vai ser igual a quanto? A 17,4 metros. Pessoas, temos 17,4 metros? Nessa prova nós temos alternativa E. Tá aí, ó. Difícil, né? É diferenciado, eu diria. Unanimidade que o bagulho é difícil, né? Não é um negócio tão simples assim, não. Como o Pedrão falou, diferenciado, né? Um bagulho que tem pedigree. Aí o pedigree do bagulho é um pug, tudo zóio torto que não consegue respirar e se chegar na piscina morre afogado. Maravilhoso, né? O pedigree dessa questão é isso. Fechou? Eu gostei dessa fonte aí que você usou aí, colorido. Bonitinha, né, mano? Mó LGBTQI mais PQD, né? É isso aí. E sabe a parte interessante? Tem outro jeito de resolver esse exercício. Tem. Qual que é outro jeito de resolver exercício? Via Seria mais gráfico. fácil, né? Não é o mesmo trampo, só que é via gráfico. Né? Ao invés de a gente usar Ah, pior ainda, Bobito, você é louco. É mais complicado. Se a gente não usar a torricelle, a gente vai ter que usar o sorvetão para definir o tempo. É isso. Né? Então a gente vai precisar de um gráfico de velocidade por tempo. Então tem que definir quanto tempo demora pro atento frear. Isso é fácil. Vai ser um gráfico bem fácil de resolver. Né? Vai ser uma linha reta. Triângulozinho ali, bonitinho, coisa fina, coisa maravilhosa. Depois a gente tem que fazer a mesma coisa pro desatento. Então ele vai ser um trapézio. Vai ter um segmento de reta paralelo, depois uma reta decrescente. Então, ao invés de a gente trabalhar só com torricelle, a gente teria que trabalhar com um sorvetão para fazer um gráfico. Aqui a gente só trabalha com torricelle.
mesmo sendo uma resposta longa, é a resposta mais curta que a gente pode ter. É a resposta mais simples que a gente pode ter aí. Beleza? Sem problemas? Deixa eu organizar bonitinho aqui, ó. Aí vocês printam, ó. Onde que eu vou organizar bonitinho? Não dá pra organizar bonitinho essa merda. Tá bagulho horroroso. Aqui, ó. Aqui dá pra organizar bonitinho, pessoas. Começo da questão. E a gente tem a distância do motorista desatento. Se vocês quiserem printar, senta o dedo no print aí, ó. Não é mais nem print hoje, né? Se todo mundo tiver de Windows 10, aí é Windows Shift S, faz o recorte e dá aquele copia e cola maroto no Word, né, pessoas? Você vai mudar pro Windows 11, Roberto? Oi? Vai mudar pro Windows 11? Eu tenho suporte, mas não sei se vou mudar não, mano. O Windows 10 tá funcionando bonitinho, né? Deixa o bagulho funcionando. Deixa eu esperar o Windows 11, a galera ver a merda que vai dar. Aí quando tiver as primeiras correções de bug, vai ver se a gente dá aquela pirateadinha no Windows 11, né? Esperar sair um crack decente, né? Alguma coisa estável. E aí tá o finalzinho da resposta, pessoas. Se eu não me engano, processadores Intel de 8ª geração, 7ª geração para trás não tem suporte ao Windows 11. Pois é. E são computadores relativamente novos, né? 3 anos, 4 anos. E pro Windows 10, que tem original. tem suporte, tanto. A AMD tem, todos os AMD com socket M4 vão ter suporte. É por causa de arquitetura de socket que eles fizeram isso daí. Sacanagem, né, mano? É que a Intel também não decide que socket que eles querem usar, né? Então os caras vão fazendo uns 300 aí. Vai chegar uma hora que nada vai parar. Que os bagulhos vão parar de funcionar, né? Pois é. O bom pra quem tem original vai se ligar, né? Peguei. Exatamente. Delícia. Bom. Vamos para a prova de 2019 então, meus amores. Prova de 2019... essa é uma questãozinha que nem eu comentei com vocês. 2018 não tem nenhuma questão de cinemática. Tá? Na prova de 2019, eu peguei essa primeira questão aí, que é uma questão de força resultante, mas é interessante para a gente trabalhar com decomposição vetorial, ok? Deixa eu acertar a prova que está aqui bonitinho. Tá aqui. O que ele está falando para a gente? O slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Porque se ela ficar acima disso, você tem risco de morte. Mais ou menos dessa forma. Quando um atleta de massa 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Pessoas, os 10 graus estão aqui, ó. Os 10 graus com horizontal, os 10 graus com horizontal. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Cosseno de 10 é 0,98. Seno de 10 é 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Parte bonitinha, hein, pessoas? É um negócio bem bacana aí. Coloquei ele pra gente dar uma variadinha, pra gente trabalhar com uma decomposição vetorial. Vamos transformar esse desenho da atleta aqui, ó. Temos a nossa atleta de slackline. Ó. Estamos reduzindo ela à insignificância de um ponto material. Tá aí. Beleza? Pessoas, o que essa atleta obrigatoriamente vai ter? Se ela está na Terra, o que obrigatoriamente qualquer corpo com massa na Terra apresenta? Apresenta força, peso. Tá pra cá, ó. Força, peso. Só que essa atleta, pessoas, ela está aonde? Ela está em cima de uma fita. E essa fita vai apresentar com a nossa horizontal
um ângulo de quantos graus, meus queridos? Um ângulo de 10 graus. Aqui, ó. Fita para lá. Fita para cá. Se nós temos as relações das nossas fitas, o que nós vamos ter nessa situação? Direção e sentido. Galera, como é que é o nome da força que sempre é dada para cabos? Eita, preula. Nós vamos ter as nossas forças de tração. Aqui eu tenho uma força de tração. Aqui nós vamos ter outra força de tração. Qual é a força que ele quer determinar? Galerinha, ele quer determinar quanto é que valem essas forças de tração aí. Só isso. Beleza? Essa moça está equilibrada por qual motivo? Porque se eu pegar, pessoas, a relação do centro de massa desse cara, dessa cara, no caso, aqui, qual que é o ângulo que essa força de tração está fazendo com a vertical agora? Se com a horizontal ela está fazendo um ângulo de 10 graus, aqui com a vertical ela faz um ângulo de 80 graus. Aqui com essa vertical ela faz um ângulo de 80 graus. Por que isso é importante? Porque, galera, para ela manter o equilíbrio vertical, nós vamos ter as duas decomposições da força-peso aqui. Então a gente vai ter as duas decomposições, perdão, da força de tração aqui. A gente vai ter força de tração em Y desse lado, força de tração em Y desse lado também. Então, meus queridos, para a gente conseguir manter obrigatoriamente o equilíbrio estático dessa pessoa, o que a gente precisa? A gente precisa que a força-peso seja igual a quem? A tração em Y mais a tração em Y. Tá aí, ó. Esse é o segredo. Belezinha? Sem problemas? Qual que é a parte interessante? Essa força-peso a gente pode calcular como? Como sendo a massa da atleta multiplicado pela aceleração da gravidade. Como que a gente pode calcular essa tração do Y, pessoas? Não é uma decomposição vetorial? Essa tração de Y é a tração multiplicada pelo cosseno de 80 graus. Quantas nós temos? 2. Então vão ser 2 vezes a tração multiplicada pelo cosseno de 80. É isso. Tá? Então, massa multiplicada pela gravidade, 80 vezes 10, é igual a 2 vezes t. Quanto é que vale o cosseno de 80, pessoas? Quanto que vale a nossa relação do cosseno de 80? Perceberam que cosseno de 10 e seno de 10 são complementares ao seno de 80 e cosseno de 80? Então, se nós temos seno de 10 graus, ele vai ser igual a quanto, pessoas? Cosseno de 80 graus. Se nós temos cosseno de 10 graus, ele vai ser igual ao seno de 80 graus. Belezinha? Tranquilo? Se nós temos cosseno de 80, esse cara vai ser igual ao seno de 10. Meus amores, 2 vezes a tração, vezes seno de 10 vale quanto? 0,17. 80 vezes 10 é 800. Então, para nós, a nossa tração vai ser igual a 800 dividido por 0,34. Galerinha, 800 dividido por 0,34 vai ser aproximadamente igual a 2.353 newtons. 2.353 newtons vai ser igual a quanto? 2,4 10 ao cubo newtons aqui para nós. Beleza? Então, essa tração 2 aproximadamente, né? 2,4 10 ao cubo newtons. Certinho? Então, o que nós temos aí, molecada? Aqui nós temos que lembrar de duas coisas.
nós temos que lembrar das identidades trigonométricas. Tem que lembrar que para ângulos complementares, seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá? Puta, Bob, o que são ângulos complementares? Quando a gente tem a soma dos dois é igual a 90 graus. Então, por que 10 é complementar a 80? Porque 80 mais 10 é igual a 90. Tá? Então, lembrar dessa relação dos ângulos complementares aqui. E a segunda parte importante, lembrar que a relação de equilíbrio significa o que, pessoas? Equilíbrio, vocês viram, se não me engano, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico também, lá nos primeiros módulos da frente 3, no caderno 3, lá com o Rodrigo. O que significa equilíbrio? Que a força resultante do sistema tem que ser igual a zero, porque a minha aceleração resultante é igual a zero. Tá? Então a gente tem a relação de equilíbrio estático aí, obrigatoriamente dessa forma. Se no slackline eu estou subindo e estou descendo, a minha tração obrigatoriamente vai ser trabalhada com os meus movimentos verticais. Vou trabalhar com o peso, vou trabalhar com a tração na direção vertical, vou trabalhar com a tração do Y aí. Beleza? Sem problemas? Essa questão é uma questão de nível médio. Né? Nível mediano aí, teve aproximadamente 50% de erro, uma questão dessa daí no Enem de 2019. Belezinha? Sem problemas? E o Enem de 2019 de novo, tá? Foi um Enem, pessoas, que para física ele foi um pouco mais complicado do que para biologia e para química, certo? Então esse é um exercício um tanto quanto mais chatinho, tá? Temos mais 4 questões. Então, o que ele está falando para nós? Aqui a gente vai trabalhar com um pouquinho de energia cinética, tá, gente? Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes, que é o mais básico que a gente vai ter. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 grama, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Então, a pancada que ele vai dar, pessoas, é maior que o peso do tijolo. Assim funciona. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A gente não tem atrito nesse caso. Ok? A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Tá? Molecada, aqui a gente vai trabalhar com o quê? A gente vai trabalhar com conservação de energia, por isso que eu falei que a gente está trabalhando com mecânica como um todo, né? Tentei separar o máximo possível de cinemática, mas não tem, certo? Então a gente está trabalhando com a mecânica como um todo, né? A gente vai trabalhar com relações de energia, certo? A gente vai trabalhar com o teorema do impulso. O teorema do impulso é interessante porque o teorema do impulso é como a gente resolveu lá o segundo exercício. Sempre vai ter uma relação prática com a quantidade de movimento desse corpo. Isso é muito importante, tá? Então, a primeira parte do exercício. Nessa primeira parte, molecada, nós vamos determinar a velocidade de queda do tijolo. Temos a ideia da velocidade de queda do tijolo. Como que a gente vai determinar essa velocidade de queda? Essa velocidade de queda vai ser determinada por conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial tem que ser igual a quem, pessoas? A energia mecânica final. Sempre desse jeito aí. Beleza? Na paz? Galera, se o cara tá caindo de uma altura, quando ele fala pra gente em queda livre, a velocidade inicial dessa queda é zero. Tá? Então, a energia cinética no início vai ser igual a zero. O que a gente vai ter de energia cinética? O que a gente vai ter de energia mecânica inicial, então? Apenas energia potencial gravitacional. Como a gente está com uma referência que ele bate na cabeça do operário após 5 metros,
Então, lá no final, nós não vamos ter a altura relativa à nossa queda. Então, lá no final, a energia potencial gravitacional vai ser zero. Só vamos ter energia cinética. Então, desse jeito, energia potencial gravitacional inicial é igual à energia cinética final. É assim que a gente vai determinar essa velocidade. Como é que eu calculo a energia potencial gravitacional? mgh. Como é que eu calculo a energia cinética, pessoas? mv² dividido por 2. As massas do tijolo vão embora, a gente dá o Corinthians nas duas, vaza com todo mundo aí. Velocidade vai ser igual a quanto, pessoas? Raiz quadrada de 2gh. Dessa forma, ele coloca valores agradáveis para nós. Gravidade vale 10, a altura vale 5. Então, essa velocidade é 10 ao quadrado. Raiz quadrada de 10 ao quadrado, teremos uma velocidade final de queda de 10 metros por segundo. Tá aí, ó. Essa, pessoas, é a velocidade com que o tijolo cai na cabeça do cidadão. Tá? Parte importante, 10 metros por segundo é 36 km por hora. Tá aí. É uma velocidade relativamente grande para um objeto que é relativamente pequeno. Isso devido à nossa conservação de energia mecânica. Beleza? Agora, qual que é a segunda parte do exercício? A segunda parte do exercício, meus amores, é determinar o impulso do tijolo. O impulso do tijolo é a grandeza impulso. Tá aí. É assim que vai funcionar. Tá? Por que a gente vai determinar o impulso? Porque a partir da determinação do impulso, nós conseguimos calcular a força média. Com que o que, pessoas? Com que o tijolo cai na cabeça do cidadão. Então, como é que a gente vai calcular o impulso? Impulso é igual ao módulo da variação da quantidade de movimento. Como que eu calculo impulso? É a força multiplicada pela variação do tempo, que é igual a massa multiplicado pela velocidade. Lembram lá do comecinho da aula? Quantidade de movimento, massa multiplicado pela velocidade? Tá aqui, ó. Então, pessoas, o impulso sempre vai ser igual à variação da nossa quantidade de movimento. Impulso sempre vai ser força multiplicado pela variação do tempo. Quantidade de movimento sempre vai ser massa multiplicado pela velocidade. Dessa forma, o que nós vamos ter aqui? A força média vezes o tempo, pessoas. Está aqui, ó. 0,5 segundos. É igual a massa do tijolo, 2,5 quilogramas. Quanto que vale a velocidade que a gente acabou de determinar? 10 metros por segundo. Então, a força média com que esse tijolo atinge a cabeça do nosso cidadão é 25 dividido por meio. Pessoas, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, nós teremos uma força média de 50 newtons. Olha para as respostas. A força impulsiva gerada equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Qual que é o erro que muita gente cometeu nessa questão? Eles viram 50 newtons aqui. Molecada, olha para as respostas. Tem 50? O que muita gente fez? Malandro, é 50. Vou lá e assinalo a alternativa E. E do quê? E de errado. Que coisa fina, coisa maravilhosa. Por qual motivo? Porque ele não quer determinar a força média. Ele quer a equivalência em pesos dos tijolos. Pessoas, terceira e última parte do exercício. Determinar o peso do tijolo. Galera, peso do tijolo vale quanto? A massa multiplicado pela gravidade. A massa é 2,5, a gravidade vale 10. Então, o peso do tijolo vale quanto, pessoas? 25 newtons. Portanto, a força média vai ser igual a quanto, pessoas? 2 vezes o peso de cada tijolo, 2P.
Pessoas, como nós temos 2P, qual a alternativa correta? Alternativa A. Tá aqui, ó. Fechado? Podem printar, meus amores. Então, tomem cuidado com essa relação. Presta atenção na pergunta, porque nesse caso, ó, é uma prova de 2019. Ele está induzindo as pessoas ao erro. Belezinha? Sem problemas? Então, e aí, molecada, voltemos aqui? De buenas? Meus amorecos, então é isso, ó. Tranquilinho? Deram aquela printada gostosa no exercício? Não é um exercício trivial, mas não é um exercício também que seja muito complicado. A questão dele é o quê? Ele vai tentar te induzir ao erro. Então, ó, o Enem de 2019 para física, uma questãozinha aí, na mecânica pelo menos, né? Uma questãozinha de equilíbrio estático fazível, factível. Uma questãozinha aí de teorema do impulso, um pouquinho mais chata, onde ele tenta induzir a sua questão ao erro, mas resolve-se ela também. E agora a gente vai para a última questão que eu separei para vocês aí da prova de 2019, que é a questão 131 da prova azul, a última questão de ciências da natureza. A última? Eu acho que é a última. Não, sei lá. Não, a 135 é a última. A 131 é a antepenúltima. Tá? Então, questãozinha 131 aí. Tomem cuidado com algumas situações que ele está pedindo para você aqui. Certo? A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, um VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. Tá? A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual a imagem deve ter uma sobreposição frontal de 20% de um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de 1000 metros, a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus. Considere tangente de 45 igual a 1. Tá? Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas? Esse exercício é bem bonito, é um exercício bacana. É o exercício de exatas mais bonito dessa prova.
Não tem nenhuma equação de segundo grau para ser resolvida. É tudo movimento uniforme, mas ele tem uma sacada muito bonita aí, tá, pessoas? Belezinha? Primeira parte. Vou aumentar um pouquinho a imagem aqui, tá, pessoas? Qual que é a altitude com qual ele faz o sobrevoo? Pessoas, essa altitude é de 1000 metros. Coisa linda. Vou desenhar tudo aqui na foto, como vocês, no desenho, né? Como vocês teriam que fazer no dia da prova. Tá? Beleza? O que a gente vai fazer aqui, ó? Perceberam que nós temos um triângulo aqui, meus amores? Aqui, ó. Eita régua do demônio. Aqui. Perceberam que nós temos um triângulo aqui, ó? Quase vai dar para desenhar esse triângulo aqui só com marca-texto. Temos um triângulozinho aí, meus amores. Podia ter feito com o bagulho menor, né? Aqui. Tá? Temos esse triângulozinho aí. Qual que é a parte mais importante que nós temos desse triângulo? Esse triângulo, ele tem um ângulo de 45 graus. O que ele fala sobre 45 graus, pessoas? Ele fala que a tangente de 45 é igual a quanto? É igual a 1. Então, ó, tangente de 45 graus é igual a 1. O que é tangente, pessoas? Cateto oposto dividido por quem? Pelo cateto adjacente. Dessa forma, nesse triângulo, 1 é igual a quanto? Quanto que vale o cateto oposto, pessoas? É a nossa altura. Quanto que vale o cateto adjacente? O cateto adjacente eu vou chamar de ΔX. Quem que é esse ΔX? Pessoas, o ΔX é a distância da metade do caminho de uma foto. É isso, certo? Então, para nós, esse ΔX vale quanto, pessoas? 1000 metros. Então, num triângulo retângulo, onde nós temos um ângulo de 45 graus, os dois lados do meu triângulo tem que ter o mesmo tamanho. A hipotenusa é L raiz de 2. Tá aí, ó. Então, esse ΔX, pessoas, é igual a 45 graus. É igual a 1000 metros. Beleza? Temos a relação prática. Sossegado? Sem problemas? Tá? Qual que vai ser, pessoas, a distância percorrida na relação prática entre duas fotos consecutivas? Tirei a foto 1. Tá aqui, ó. Foto 1. Vou tirar a foto 2. Tá aqui, ó. Isso é uma distância entre duas fotos consecutivas. Tirei a foto 1, tirei a foto 2, vou tirar a foto 3. A distância entre fotos consecutivas vai ser igual a quanto, né? Essa distância adesão vai ser, meus amores, igual a 2 vezes o ΔX, foto, foto, foto. Então, entre duas fotos consecutivas, nós vamos ter 2 ΔX, menos quem, pessoazinhas? Menos uma distância que eu vou chamar de ΔS. Quem que vai ser o ΔS? O ΔS é a minha distância de sobreposição. Quem que é a distância de sobreposição, pessoas? Isso daqui, ó. Isso daqui é o meu ΔS. Essa daqui, ó, é a sobreposição entre as minhas imagens. Esse pedaço da imagem aparece tanto na foto 1 quanto na foto 2. Essa daqui, pessoas, aparece tanto na foto 2 quanto na foto 3. Então, qual que é a distância
entre as minhas duas fotografias. Entre as minhas duas fotografias, nós vamos ter essa distância zona D aqui, ó. Que é quem? Toda a distância da foto, que é o ΔX, menos o nosso ΔS, que é a sobreposição entre as minhas imagens, tá? Molecada, quanto que vale a sobreposição? Ele falou pra gente aqui, ó, a sobreposição nesse trampo que ele vai fazer é de 20%. O que a gente vai fazer? A minha distância adesão vai ser igual a 2ΔX menos quem, pessoas? 20% de 2ΔX. Tá? Por que 20% de 2ΔX? Que ele fala para nós que essa sobreposição é de 20%. Tá aqui. Dá para determinar o valor dessa distância adesão, pessoas? Dá. Então, essa distância adesão vai valer quanto? 2 vezes 1000 menos quem? 0,2 vezes 2, 0,4 vezes 1000. Então, essa distância adesão é 2000 menos 400. A distância entre uma foto e outra, pessoas, é de quantos metros? 1.600 metros. Isso, obrigatoriamente, vai aparecer em apenas uma única foto, que é o que ele está pedindo. Tá? Então, entre duas imagens consecutivas, é o final da sobreposição da primeira e o início da sobreposição da segunda. Essa distância é a distância que ele vai ter apenas de uma única foto. Quanto tempo demora para ele fazer isso, meus queridos? Eu sei que velocidade é igual a ΔS dividido pelo ΔT. Quanto que vale o ΔS? A distância. Quanto que vale o ΔT? É o tempo que eu quero determinar. Então, esse tesão vai ser igual a distância dividido pela velocidade. A distância, pessoas, 1.600. Quanto que vale a velocidade do avião? 50 metros por segundo. Tá aqui, ó. Então, esse tempo vai ser 160 dividido por 5. Molecada, 160 dividido por 5 é a mesma coisa que quem? Multiplique em cima e embaixo por 2. É a mesma coisa que 320 dividido por 10. Então, nós vamos ter um tempo de 32 segundos. Alternativa B. Aqui, ó. Exercíciozinho, como eu havia falado para vocês, é o mais bonito, né, é o mais interessante dessa prova do Enem de 2019 e o mais difícil. Mesmo, galera, tendo apenas uma relação prática do que? De movimento uniforme. A gente está trabalhando com movimento uniforme. ΔS por ΔT, ΔS, relação de triângulo. Só que a dificuldade que nós temos nesse exercício é literalmente a interpretação de texto que ele fornece pra gente. Beleza? Sem problemas? Então vocês podem dar aquele print maroto aí, ó. Pra gente poder ir pra última questão do nosso dia. Ô, Bob, você vai disponibilizar o arquivo, né, no final? Vou mandar pra vocês o arquivinho aí. Já é. Beleza? Vamos ver se vai dar tempo de fazer esse 99, que esse 99 é longo pra porra. Bem longo, por sinal. Esse 99 é bem longo. Vamos fazer a 113. Qualquer coisa você faz na próxima, Bob. Eu faço depois. Vamos fazer o 113. O 113 dá pra fazer. 113 é facinho. 113 é 113. Aí, ó. 113, pessoas. O que ele tá falando pra gente? Daí eu vou fazer isso daqui, eu salvo o arquivo e mando aí pra vocês no chat. Pode ser? Mais fácil? Então, ó. O que ele tá falando pra gente, ó?
Nos desenhos animados, com frequência, se vê um personagem correndo em direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio, e só quando percebe que não há nada sob seus pés, é que ele para de andar e cai verticalmente. Quem faz muito isso é o coiote, né, pessoas? Então, quando você está no coiote lá, ele vai reto, ele para, daí tem aquela musiquinha do piririm, piririm, e ele cai verticalmente para baixo. A gente sabe que isso daí está errado de forma física, ok? No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Pessoas, se o cara estiver desatento, o que ele analisa? Ele coloca a alternativa A, que foi a definição que ele falou, né? Vai reto e cai verticalmente para baixo. Alternativa C, vai reto e cai verticalmente para baixo, né? Não pode ser nem a alternativa A, nem a alternativa C. Pessoal, você cai de forma de rampa? Também não. De qual forma que você cai? Você sempre vai cair em uma trajetória parabólica. É uma relação de um lançamento oblíquo. Alternativa D. Isso é uma questão uma das duas questões de cinemática que eu encontrei no Enem de 2020, tá? Então, pessoas, nada muito complexo também, nada muito complicado da gente resolver, beleza? Com as questões que nós resolvemos, perceberam que 2019 o bagulho tava azedo pra física, né? Se tá difícil pra física, pessoas, significa o quê? Que para outras disciplinas, teoricamente, ele vai ter que ser mais fácil, a prova de biologia vai ter que ser mais fácil, a prova de matemática vai ter que ser não mais fácil, mas não com muitas questões muito complicadas, tá? E a prova de química também não pode ser tão complicada assim. Então, o Enem a gente sempre tem que pensar daquela forma. Pô, se tem questões muito difíceis de física, muitas questões, significa que vai ter questões um pouco mais simples de química e biologia, que é geralmente o que a gente gosta, né? A gente prefere uma prova de química e biologia mais simples do que uma prova de física mais simples. Essa é a vantagem, certo? Então, só tenham em mente essa relação prática de conseguir enxergar tudo que passa durante um processo de realização de prova. Fechou? Sem problemas, pessoas?